Olá, a graça e paz a todos. Meu nome é Anderson Luiz Obinski, eu sou de Cascavel e eu quero estar ministrando a aula com vocês sobre evangelismo. Nós vamos estar caminhando, expondo aquilo que a Bíblia fala sobre o evangelismo, aquilo que nós podemos aprender sobre o evangelismo e como nós podemos melhorar o nosso evangelismo e como nós podemos até mesmo influenciar outros irmãos para que possam também ter essa prática do evangelismo. Essa aula ela é extremamente desafiadora, essa matéria em si é extremamente desafiadora, tanto no quesito nosso como seminário, mas também no quesito da igreja, de nós como cristãos em si. Porque nós vamos, de cara, nós temos que observar duas realidades em relação ao evangelismo. A primeira realidade, que o evangelismo ao qual nós devemos praticar é aquele ao qual o nosso mestre, Cristo Jesus, nos ensinou. Ele é o nosso exemplo, porque ele em si, a todo momento que esteve aqui conosco, ele estava evangelizando. Ele estava anunciando, ele estava falando as verdades para o povo sedento. E percebam que Jesus, ele falava em uma época onde havia muitos eruditos. Haviam vários messias, inclusive. Várias pessoas se dizendo serem donos da verdade. Mas Jesus tinha um cuidado de ser simples. Ele tinha um cuidado de falar com todos em uma linguagem que todos podiam entender. E ele falava a verdade. Tanto é que nós percebemos, quando vamos acompanhar o Sermão da Montanha, no finalzinho lá do capítulo 7 de Mateus, nós vemos assim que os próprios ouvintes identificavam uma autoridade muito grande em Jesus. E diziam até mesmo, ele não é como os fariseus. Porque nós tínhamos na época os fariseus que eram eruditos na palavra, sabiam muito bem a palavra, sabiam inclusive de cor, mas faziam aquilo para engrandecimento de si mesmo. E em Jesus, os seus ouvintes, aqueles que ouviram a Jesus, viam que Jesus falava não por si, viam nele o próprio Pai. Até mesmo nos dias de hoje, a qualquer crítico de Jesus, até mesmo um ateu, ao ele se deparar com as verdades anunciadas, como o nosso exemplo do Sermão da Montanha, ele não é capaz de tentar levantar algo contra. Porque ele vê naquilo uma verdade universal, uma verdade vinda do próprio Pai, mesmo ele não acreditando no Pai. Então essa é a primeira realidade que nós temos que nos comprometer em relação ao evangelismo. Nós temos que observar que o evangelismo ele não pode ser de qualquer forma. O evangelismo ele tem que ter um objetivo final, de atingir o coração do ouvinte, de revelar ao ouvinte, de revelar aos perdidos a verdade que liberta. Mas, em contrapartida, nós vemos uma outra realidade, que nos dias de hoje a igreja se tornou opaca, se tornou sem brilho em relação ao anúncio da Boa Nova. Ela está indiferente ao evangelismo. Isso, a igreja, não digo a igreja X ou a igreja Y, eu digo a igreja no sentido mundial. Porque Cristo evangelizou, trabalhou com pouquíssimas pessoas. E dessas pouquíssimas pessoas, todo mundo foi alcançado. E hoje a igreja é enorme da forma que a igreja é, poderia impactar todo o resto do mundo com muita facilidade, em pouco tempo, se a igreja realmente conhecer a Cristo. Nós temos a comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos entender esse ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos simplesmente sermos aqueles que conhecemos a Bíblia, que conhecemos a verdade de Cristo, que conhecemos ali a lei, por assim dizer, os mandamentos,
que conhecemos os locais. Nós precisamos ser aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que são íntimos do Senhor. Veja ali um texto bíblico, João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que lhe pedirem em meu nome. Percebam, não fui nós que escolhemos, Ele que nos escolhe. E Ele nos escolhe com uma finalidade, para que nós venhamos a dar frutos, para que nós venhamos realmente cumprir a vontade de Deus. Vamos, para que nós possamos entender, para que nós realmente acordemos e vamos sair dessa realidade opaca, dessa situação ao qual a igreja muitas vezes está estagnada, parada e conformada, nós precisamos compreender o que é o evangelismo. Quem somos nós? Por que devemos evangelizar, por assim dizer? Então nós vamos pegar alguns termos para nós esmiuçarmos esses termos, entendermos eles, para que nós possamos trazer para a nossa realidade no sentido evangelístico. Nós vemos ali no Novo Testamento, Paulo dizendo aos Romanos, lá na carta aos Romanos capítulo 5, versículo 11, a seguinte expressão: E não somente isso, mas também nós nos alegremos por causa daquilo que Deus fez por meio do Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Vejam, isso é extremamente sério. Nós sermos amigos daquele que criou o universo. Nós termos uma intimidade com o Criador do universo. Às vezes nós ficamos, nos achamos porque conhecemos um fulano de tal, conhecemos uma autoridade política. Aqui nós conhecemos aquele que criou o universo. E aqui Cristo nos leva a um estado de amizade com Deus. Então o cristão, ele, definindo, o cristão, por assim dizer, ele é aquele que foi conduzido a uma comunhão pessoal com Deus. Da onde vem a palavra cristão? A palavra cristão, nós vamos ver os primeiros a serem chamados de cristãos, são ali quando os apóstolos estão em Antioquia, e ali está Barnabé, Saulo, e eles começam a evangelizar, a falar de Cristo. E ao falar de Cristo, os ouvintes em si começam a chamar eles de cristianos, porque a palavra Cristo, em grego, Christos, ele vem de ungido, de Mexias do hebraico, de rei. Então, daquele que Israel esperava para reinar, para dominar. Então, Cristo é o Messias, é o rei. Então, quando começam a falar naquilo que Cristo fazia, falar expressando a verdade, anunciando a verdade que Cristo veio para libertar, e falando aquilo que era a vontade de Cristo. Então, os apóstolos ali foram identificados como cristianos, como cristãos, como pequenos cristos, como aqueles que são portadores de uma porção de Cristo. Eu e você, hoje, cristãos, somos isso. Nós somos aqueles que somos portadores de uma porção de Cristo. Nós temos Cristo em nós. Nós precisamos estar em Cristo. Cristo precisa estar em nós para que nós realmente sejamos cristãos. É uma responsabilidade muito séria. É uma responsabilidade muito séria mesmo. Então, nós precisamos entender, compreender e tomar essa responsabilidade para nós. Tomarmos isso como objetivo, como propósito de realmente cumprir esse título, cumprir a finalidade desse título. Então, ser cristão, ele está extremamente relacionado a eu conhecer a Cristo. Para que eu seja um com Cristo, eu preciso conhecer. Tanto é que nós vamos ver a palavra conhecer, lá em Gênesis,
no sentido, que é uma expressão hebraica, no sentido de quando um homem conhece uma mulher. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala de quando Adão conhece Eva. E ali eles têm um filho. Então, para vocês verem, a palavra conhecer ali, que é utilizada, é a palavra hebraica yada. Essa palavra, ela tem o sentido de um relacionamento íntimo. Do mais íntimo a ponto de um homem e uma mulher serem os dois apenas uma só carne. Então, e nós vamos ver isso, se nós lemos a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, nós vamos ver essa expressão como sendo o gnosis, né? E se nós levamos ao Novo Testamento, nós vemos um contraste nessa relação íntima. Quando Cristo fala lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23, ele diz assim o seguinte, ele fala sobre aqueles ao qual vieram até ele e disseram que operaram maravilhas. Operaram maravilhas, inclusive, no nome dele. Fizeram milagres, né? Expulsaram demônios, pregaram a sua palavra. Jesus diz que aquelas pessoas irão escutar a seguinte frase. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Então aqui nós vamos ter esse conhecer, é o mesmo gnosis. É essa relação íntima. Então diz aqui, então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Quer dizer o quê? Nós vemos aqui claramente pessoas que fizeram algo, né? Operaram maravilhas, mas não conheciam a Cristo. Então não tinham um propósito final. Seriam como os fariseus lá que nós comentamos agora há pouco, que falavam, tinham um conhecimento muito grande, tinham aquela panca de santidade, mas não conheciam o Pai. E é isso que se faz necessário. Para mim ser cristão, realmente, eu preciso ser um pequeno Cristo, um portador de Cristo, conhecer Cristo, para que eu possa estar nele e ele estar em mim. Para que então eu possa fazer qualquer coisa. Para que então eu possa compreender o que é a vontade do Pai. Então, o que é um cristão? O cristão é aquele que conhece a Cristo intimamente, está envolvido na sua obra, como resultado desse relacionamento. Sua obra é o ministério do serviço aos outros. Ele não veio para ser servido. Isso Cristo nos demonstra claramente. Porque ele diz que ele sequer tinha um local para encostar a sua cabeça. Mas ele claramente nos mostrou que ele veio para servir. O cristão é um servo de Cristo. E ele precisa aprender a ser servo dos outros. Ser servo do seu próximo, como Cristo ensinou quem é o nosso próximo. O cristão ele precisa compreender isso. Jesus não tinha tempo. Ele ia de cidade em cidade anunciando o Evangelho. A ponto de muitas vezes ele se cansar em meio a tudo aquilo lá. Descansava um pouco. Ia novamente anunciar e ensinar, ensinar e ensinar. Tudo o que ele fazia tinha um propósito de ensinar, tinha um propósito de fazer. Nós vamos ver isso, inclusive, nos métodos que Jesus usava para ensinar. Vamos ver nas próximas aulas. Mas nós precisamos compreender, compreendendo o que é ser cristão, que é ter uma parte de Cristo, uma parte da vontade, saber que precisamos estar íntimos com Cristo, nós precisamos agora entender o que quer dizer evangelismo. O que é evangelismo? Nós podemos, assim, fazer um apanhado de tudo que a Bíblia fala para nós, até mesmo da nossa experiência como cristãos, por assim dizer, e fazer uma definição do que é evangelismo. Vai estar aí, está inclusive na apostila de vocês, né? A seguinte definição. Evangelismo é anunciar as boas novas de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo através do nosso viver e do nosso falar. Olha que responsabilidade. Então, é anunciar as boas novas. Então, falar de Cristo. Anunciar a Cristo. Né? Anunciar de que forma? Pelo poder do Espírito Santo. Não é anunciar por anunciar.
Porque não é algo apenas didático, não é algo apenas informativo. É algo sobrenatural, no qual o poder do Espírito Santo precisa estar inserido, senão não há o porquê ser feito. E também precisa ser feito através do nosso viver e do nosso falar dia a dia. Isso deve acontecer de tal maneira que as outras pessoas, ao nos conhecer, elas precisam ser levadas por Deus, que é através do Espírito Santo, a crerem em Cristo Jesus pessoalmente, como Salvador, e a servi-los como Senhor. Assim como nós vamos ver na palavra, né? Dizendo lá que nós vamos estar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer a Cristo. E o que é obedecer a Cristo? É ir anunciar o Evangelho a toda criatura. Percebam que é cíclico. Aquilo que eu aprendo, eu ensino. E aquele que aprende, ensina. E assim foi. Assim Cristo fez. E dessa forma se disseminou o Evangelho até chegar a mim e a você hoje. Então nós temos que continuar esse anúncio das boas novas. Então o evangelismo é anunciar as boas novas. Nesta frase, anunciar as boas novas, há dois conceitos que nós temos que definir antes. O conceito de evangelista e o conceito de testemunha. Às vezes há uma certa confusão, até mesmo dentro da igreja, porque muitos acham que anunciar as boas novas é somente para o evangelista, aquele ao qual tem o ministério de evangelista. Percebam que na Bíblia nós vamos ver apenas 3 vezes a palavra evangelista sendo citada na Bíblia. Elas são Efésios 4:11, lá sim, está falando sobre esse ministério. Lá diz assim: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Agora nós vamos... É outra situação que tem ali. Em Atos 21:8, está falando sobre Filipe. E aqui ele vai dizer assim: no dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Então perceba que aqui não está falando exatamente do dom ministerial. Está falando sobre Filipe, que habitualmente evangelizava, habitualmente testemunhava. Terceiro, lá em 2 Timóteo 4:5, também vai estar falando sobre Timóteo, dizendo assim: mas você seja moderado em todas as situações, suportando o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho, de um evangelista, e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Então aqui está falando de um testemunho. Então nós sabemos que Timóteo, ali, ele pastoreava e também era evangelista. Era uma testemunha, por assim dizer. Então, anunciar as boas novas, nós separando a palavra evangelista de testemunhas, para que nós possamos entender a seguinte situação. Separando ali evangelista como sendo dom ministerial, nos sobra então a palavra testemunha para compreendermos que essa palavra ela é colocada para todos os crentes. Então, evangelizar num sentido de testemunhar é comissão de todo crente. É obrigatório a todo crente. Todo cristão ele é chamado para ser uma testemunha viva de Cristo. Mas, lógico, nem todo cristão, às vezes, vai ter chamado para o dom ministerial de evangelista em específico. Então, deixando claro que evangelista em si, a função de evangelista, o evangelista, ela é diferente da função do testemunho, nós podemos fazer o seguinte paralelo. Por exemplo, nós vamos ter na igreja o ministro de louvor. Aquele é o ministro de louvor. É o que, quem sabe, vai escolher a música, é o quem sabe vai ter habilidade vinda de Deus para tocar, é o que vai ter habilidade para cantar no tom certo e tudo mais, né? Mas nem por isso o resto da igreja vai ficar calada. Nem por isso o resto da igreja vai deixar de louvar a Deus.
nem por isso o resto da igreja vai deixar de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de se emocionar em meio ao louvor, a oferecer o louvor a Deus. Então esse paralelo nós vemos em referente ao evangelista e à testemunha. Enquanto que o evangelista seria o ministro evangelista, nós somos testemunhas. Então nós não podemos deixar de adorar a Deus com o nosso testemunho, a todo momento ao qual o Espírito Santo nos capacitar. Nós precisamos ser boas testemunhas. Então, entendendo, lá em Efésios 4:11, está falando sobre o dom ministerial, sobre o ministro. E a testemunha, nós vamos ver lá em Atos 1:8 e em Timóteo, ele seria simplesmente aquele que vai semear a todo momento, a toda oportunidade. Nós temos que estar atentos às oportunidades para testemunhar. O testemunho não é somente aquele momento que eu vou na igreja falar de algo que aconteceu comigo, aquilo que Deus fez comigo. O testemunho ele acontece no ponto de ônibus. O testemunho acontece no meu trabalho. O testemunho acontece na escola. O testemunho acontece a todo momento. Eu preciso estar sempre atento às oportunidades. E, para que esse testemunho seja efetivo, é necessário que ele seja no poder do Espírito Santo, como a definição que nós falamos ali. Anunciar as boas novas no poder do Espírito Santo. Jesus diz ali, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo, ele vai ser a força ao qual o cristão vai ter para ter autoridade. Tanto é que nós vamos ver lá no grego, a palavra que traduz, que é traduzido para endumano, né? Seria a mesma palavra que poderia ser traduzido como autorizar, como autoridade. É aquilo que nós comentamos agora há pouco, que quando Jesus termina de falar o Sermão da Montanha, os ouvintes ouvem aquilo lá e dizem, olha a autoridade que ele tem. Essa autoridade vem pelo poder do Espírito Santo. E essa autoridade eu e você podemos ter, se nós estivermos movidos pelo poder do Espírito Santo. Então, é usado no Novo Testamento, o Novo Testamento nos diz que Deus há de nos capacitar para sermos testemunhas, para evangelizarmos. É muito importante que todos nós, como cristãos, compreendemos isso. Que é necessário nós revelarmos, falarmos da nossa fé. Dizermos o porquê que nós cremos. Dizermos o que nos faz crer. E isso precisa ser compartilhado, precisa ser testemunhado. O poder do Espírito Santo, a palavra Espírito, ele vem do grego pneuma, a mesma palavra que nós conhecemos pneumático, né? Que quer dizer vento, ar. É a mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis, quando diz lá que Deus soprou sobre as narinas de Adão o espírito dele e deu vida a Adão e, consequentemente, a todos nós. O Espírito Santo é esse sopro de Deus sobre nós. E nós precisamos compreender, para fazer uma analogia, como está até mesmo na apostila de vocês, que diz ali que, vocês vão ver aqui também no slide aqui, vocês vejam que tem uma figurinha de um papagaio, uma pipa, né? E essa pipa, esse papagaio, ele só pode voar, só pode estar no ar com um combustível que é o vento. Assim somos nós. Assim somos nós no ministério. Assim somos nós no testemunho. Não adianta nada eu testemunhar com o objetivo simplesmente de me mostrar. Um objetivo simplesmente de eu ser elogiado. Então eu vou ser igual aos fariseus. Agora, se eu estiver movido pelo poder do Espírito Santo, aquele testemunho vai ser para a honra e glória de Deus. Eu vou ter um objetivo. E não vou querer ter um resultado, porque o resultado cabe a Deus. Eu vou semear o fruto. Cabe a Deus fazer crescer. Então, eu tenho que compreender que eu sou como esse papagaio. Para que eu possa voar,
Para que o meu testemunho realmente seja efetivo, eu tenho que estar no poder do Espírito Santo. Há pelo menos duas razões hoje em dia que muitos cristãos não revelam as boas novas de Cristo, não evangelizam, por assim dizer, não testemunham. A primeira, às vezes, é a falta de um plano. Muitos crentes, muitas vezes, nunca sequer foram instruídos para terem um planejamento, para terem algo assim, para estarem evangelizando. Provavelmente porque até mesmo, às vezes, muitos pastores não foram preparados nos seminários para isso. Às vezes ouviram as coisas mais complexas lá, mas não ouviram a simplicidade. A simplicidade do anúncio do Evangelho, de forma simples. Né? E outra razão que muitas vezes impede o crente de estar evangelizando é o medo. Há um receio muito grande, ainda mais nos dias de hoje, porque hoje se multiplica muito as diversas seitas. E o crente, o verdadeiro crente, muitas vezes fica envergonhado perante essas seitas. Fica envergonhado perante as diversas seitas que se levantam para enganar os outros. Então, o crente verdadeiro, às vezes, fica envergonhado de anunciar o evangelho para que ele não seja taxado ou tomado como fanático. Mas percebam, se você está no poder do Espírito Santo, você não precisa temer. Porque não cabe a você convencer. Você está anunciando a verdade. E a verdade, encontrando o solo do coração, vai libertar. Não se preocupe quanto a isso. Então, não se preocupe ser tomado como um fanático, coisa parecida. Não seja como José de Arimateia. José de Arimateia é aquele que oferece o túmulo para ser sepultado Jesus. Ele era um discípulo secreto de Jesus. Né? Por mais que ele ajudou ali, mas era um discípulo secreto. Nós não somos chamados para sermos discípulos secretos. Nós não somos chamados para ser cristãos secretos. Porque se nós formos secretos, se quer cristão, nós vamos ser. Porque em nós, para sermos cristãos, como nós vimos aqui, em nós é necessário termos parte de Cristo. E essa parte de Cristo vai inflamar pelo poder do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar experiências. E essas experiências com o Espírito Santo vão fazer com que nós possamos cada vez mais ter o que falar, ter o que dizer. E até mesmo, muitas vezes vamos passar por certas situações para que a vitória seja depois proclamada, para que a vitória depois seja compartilhada e testemunhada. Porque, como na nossa definição, nós vimos lá que nós devemos anunciar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo e através do viver e do falar. Testemunhar apenas por meio de um estilo de vida não é o suficiente. Pois, na realidade, o nosso viver, ele tem que condizer com aquilo que falamos. Então não adianta eu simplesmente falar. Né? Porque existe até um filme cristão, inclusive diz assim que faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? Nós, como cristãos, precisamos viver aquilo que falamos. Se nós falamos da palavra de Deus, em primeiro lugar, essa palavra tem que vir do meu coração, não somente do meu intelecto. Né? Então eu tenho responsabilidade daquilo que eu falo. Por exemplo, há um grande pensador, D.L. Moody, que foi o pai da escola bíblica nos Estados Unidos, ele diz assim que tem um pensamento dele que ele fala que 100 homens que leem a Bíblia, 99 vão ler o cristão. Então, eu e você lemos a Bíblia, e quando lemos, a nós cabe muitas vezes estar externando essa palavra para aqueles que nos leem. Porque a partir deles nos leem, que eles podem estar vindo a ler a Bíblia. Eu vou estar anunciando a palavra. Há um outro pensamento também que diz assim, né? Anuncie o Evangelho a todo momento. E até mesmo, se necessário, com palavras. Se necessário. Quer dizer o quê? Quando alguém vê em você algo diferente, né, que para mim e para você é algo normal, ele vai ser impactado. E ele vai desejar esse algo diferente. E quando você apresenta a Cristo, que vai libertar,
a ele, vai libertar ele do pecado que o consome, ele vai aceitar. Então perceba que uma testemunha, ela vai ter as seguintes características. Ele vai ter que ter uma boa reputação. Uma testemunha, ele tem que ter visto ou experimentado alguma coisa. Então tem que ter vivido algo para poder testemunhar. Ele tem que ter caminhado, conhecido a Cristo. Ser ministrado por Cristo. Uma testemunha é aquela que conta a sua experiência. Uma testemunha é cheia do Espírito Santo. Essa característica pertence somente a uma testemunha cristã. Então nós vamos ver lá em textos lá como Efésios 5,18, né, que diz lá para nós que não precisamos nos embriagar de vinho, mas sim do Espírito Santo, para podermos ter autoridade, estarmos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, então nós vamos compartilhar do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é isso. Não termos somente para nós, mas transbordarmos de tal forma que vamos compartilhar, vamos testemunhar. Né? O enchimento do Espírito Santo que nos faz nossos lábios se mover para falarmos ousadamente as boas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Então, uma testemunha tem responsabilidade pessoal, responsabilidade dos crentes. Ela vem revelado desde o Velho Testamento. Eu e você, né, que cremos em Cristo, temos responsabilidade. Nós vemos lá em Ezequiel 3, do 16 ao 27, que diz lá que você será responsável pela morte daquele que a você foi comissionado falar e você se calou. O sangue dele vai pesar na sua mão. Veja bem, nesse mesmo texto, não vai dizer que você é responsável por ele aceitar. Você é responsável em anunciar, em testemunhar. Né? Cada um vai ser responsável pelo seu próprio querer. A responsabilidade do crente é revelada para nós no ministério de Jesus. Né? Então Jesus vai dizer lá em Lucas 10, do 1 ao 24, ele diz ali que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. E a responsabilidade dos crentes é revelada, por exemplo, nas primeiras atividades dos cristãos. Lá em Atos, nós vamos ver lá, por exemplo, Estevão. Né? Estevão, ele diz ali que ele era um homem muito abençoado por Deus, cheio do poder, fazia grandes maravilhas. Né? Atos 4, 3 ao 4, e os homens que creram foram mais de 5.000 ao ser falado. Lá, quando Pedro e João estavam presos, né? E ali eles falaram, ali mais de 5.000 creram. Então uma responsabilidade de testemunhar a todo momento, mesmo preso. O evangelista em si, a pessoa do evangelista, ela deve ser primeiramente um verdadeiro crente, salvo em Cristo Jesus. Assim como Paulo, né? Paulo ele foi chamado para ser salvo, e ali, quando acontece aquela experiência dele em Damasco, ele vai ter lá Ananias para conduzi-lo ao Evangelho. Então Ananias é um evangelista que fala do Evangelho para ele, expõe a ele, depois tornando o próprio Paulo um evangelista. Né? O evangelista deve ser um cristão de vida exemplar. Ele tem que dar exemplo. Ele tem que, porque como nós estamos falando, muitos vão ler a vida dele. Aquilo que ele vai falar, eles vão comparar se aquilo está na vida dele. Como aconteceu em Antioquia. Chamaram os discípulos de cristãos porque aquilo que eles falavam, eles conseguiam ler na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. O evangelista deve ser afável, cheio de simpatia. Ele não pode ser aquele crente limão. Né? Não posso jogar bola. Oh, não. Cara, jogar bola, quem sabe, seja uma oportunidade de você, lá no seu trabalho, ter uma oportunidade de demonstrar o que é Cristo na sua vida. Né? Também não adianta você ir lá jogar bola lá e brigar lá com os irmãos, né? Ou com os seus colegas. Né? Então, eu vou estar comissionado. Então, lógico que eu vou estar debaixo do poder do Espírito Santo. Eu vou orar até mesmo para eu poder ir lá e fazer algo. Então, para eu poder testemunhar. Então, o evangelista ele precisa ter simpatia.
Ele não precisa ser isolado do mundo. Ele pode estar em meio a uma confraternização do seu trabalho e ali expor a Cristo. E ali ser a luz daquele local. Então, o evangelista, o que deve saber o evangelista? Ele deve conhecer muito a Bíblia. Nós vamos ver lá Estevão, por exemplo, fazendo um resumo total da Bíblia. Antes de ser morto, ele resume a Bíblia. Daí você pensa em o que ele fez? Ele impactou diretamente Paulo, que estava ali próximo dele. O evangelista ele deve conhecer a vida dos homens e suas desculpas. O evangelista precisa conhecer o porquê que os homens fogem do evangelho. Conhecer as desculpas que os homens dão. Assim como Jesus nos dá o exemplo lá da samaritana, que diz lá que ela não tem marido. Daí Jesus realmente, você não tem marido, já teve 5. Então precisa se conhecer quais são as desculpas do pecador. O porquê que muitas vezes alguém não quer seguir a Cristo. Porque o diabo enche a mente de muitos com diversas desculpas. Nós precisamos conhecer quais são elas, para poder combater. Saber quais são as armas que o inimigo utiliza para você poder combater ela com a simples verdade. E outra coisa muito, muito importante é conhecer as diversas seitas e religiões. 1 Pedro 3,15 diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que há em vocês. Você precisa estar preparado para falar. Você tem que saber dizer o que você crê, no que você acredita para ser um evangelista, para ser uma testemunha. Então, espero que tenha conseguido passar para vocês essas definições. Espero que vocês possam estar pegando a apostila, comparando os textos, meditando nesses textos, compreendendo as diversas colocações ali, tendo pelo menos claro que a diferença do ministério com a comissão que é dado a todos nós. Então não há como escapar. Ou eu sou um ministro evangelista, ou eu sou uma testemunha, mas eu preciso cumprir a comissão. Tá bom? Espero que todos tenham aproveitado essa aula. Espero que o Espírito Santo esteja abençoando vocês e capacitando cada um de vocês para poder aprender cada vez mais. Que Deus abençoe a todos.